complicada demais de se tocar. Na direita são 21 botões, na esquerda 8 baixos dão uns tons, é sanfona difícil de afinar. No seu folo se pode observar 2 notas em tom de harmonia. A primeira é uma nota que inicia, a segunda é uma nota diferente. Fascinante é o som que sai pra gente, dedilhado com rara maestria. Esse nobre instrumento, quando pronto, 8 foles é o nome que é dado. Por diversas alcunhas é chamado nos diversos lugares que aponto. Lá no sul ele é gaita ou gaita ponto. Na Europa é sanfona de botão. Para os antigos do lado do meu sertão, pé de bode ou fole ou concertina que transforma o compasso da rotina nas manhãs e nas festas de São João. Respeite os 8 baixos. Tá aí, muito bem, muito obrigado pela sua audiência, para você que nos acompanha em Pernambuco todo e pelo mundo, pelas nossas redes sociais, tvnova.tv.br, pelo YouTube, e Recife, região metropolitana, canal 22.1. Deixa eu ir para o litoral, lá no nosso querido litoral, vamos lá para Ipojuca, Porto de Galinhas, vamos para Serrambi, canal 46.1, Vitória de Santo Antão, canal 22.1, Vitória de Santo Antão, deixa eu conferir aqui. Vitória de Santo Antão, 22.1, né? Deixa eu ir para Garanhuns, 25.1. Alô, minha querida, aliás, Arco Verde, canal 22.1, Triunfo, 17.1, Triunfo e Serra Talhada, canal 17.1. Obrigado pela audiência de vocês. Garanhuns, 25.1, Limoeiro, canal 22.1, para todo Pernambuco. Cantos e Versos entra no ar. Obrigado por entrar na sua casa neste domingo maravilhoso, dia do trabalhador, não é? Dia do domingo, dia do trabalhador, 1º de maio. Quero dizer para você que é com muito esforço. O povo nordestino é um povo que cresce em cima do sofrimento, das coisas, né, fantásticas que fazem, que povoam a nossa história e também da nossa música, coisa maravilhosa. O poeta começou ali, deu uma puxada na poesia dos oito baixos, porque não é fácil não é fácil nem falar, declamar, como também tocar esse instrumento maravilhoso. E a gente recebe hoje, com muito carinho, essa história dos 8 baixos. Faz tempo, não é, poeta, que a gente não recebe essa história. Aliás, acho que faz uns 2 a 3 anos, quando a gente conseguiu trazer esse documentarista maravilhoso, Anselmo Alves, que tem mais de 40 documentários só falando de 8 baixos. E é uma resistência, porque não é fácil hoje você ainda trazer para o povo. Existe ainda a herança familiar, mas os nossos grandes palcos, onde era para brilhar os 8 baixos, a gente não vê já faz um tempinho aí. Tony, e por falar em herança familiar, sim, eu estava até conversando com o Aleixo, para ele tocar uma música de Zequinha dos 8 baixos, não é isso, poeta? Maravilha. Deixa eu falar aqui sobre essa história maravilhosa. Vem do litoral. Vem do avô, está na 3ª geração, João, dos 8 baixos, depois José dos 8 baixos, que é conhecido como Zequinha, agora Aleixo, que é o seu filho, e a 3ª geração desses 8 baixos aí. Os irmãos, os tios dele também tocavam, mas quem puxou essa herança de tocar os 8 baixos aí afora nos shows, nos palcos, essa cultura está hoje com a responsabilidade do nosso querido Aleixo dos 8 baixos. E aí você vai poder apreciar essa cultura maravilhosa. Está acompanhando ele José no Triângulo, João no Triângulo e Edivaldo na Zabumba. Mas deixa eu falar aqui também. Recebemos, ela é cantora, compositora, escritora, é tanta coisa que Marcos passou aqui. Historiadora, nossa vaqueira querida... também, Tony. Ela é vaqueira, ela foi vaqueira lá no interior. Nossa querida Leda Alves. A Leda Dias está aqui com a gente. Vai poder falar um pouco da sua história. Também tem um pouco ali daquele mexido, daquela história maravilhosa do Museu de Gonzaga, né, Leda? E também do Cais do Sertão. Memorial Luiz Gonzaga e o Cais do Sertão. Pronto, ali também tem a experiência de Leda Dias aqui com a gente. Mas deixa eu puxar logo agora os 8 baixos. Aleixo, é com você aí e essa galera maravilhosa. José no Triângulo e Edivaldo na Zabumba. João, rapaz, não sei porque eu tô chamando ele de José direto. É João, é porque ele tá tão sério que tá com cara de José. Agora é contigo, vai.
Vamos lá, vamos escutar o Fole do Oito Baixo. Maravilha. Essa autoria aí, Aleixo, é do seu pai, Zequinha dos Oito Baixos. Exatamente, essa música ela tem como título Frevando na Farinhada, do mestre Zequinha dos Oito Baixos. Foi numa farinhada, estávamos lá no sítio, aí sempre nas farinhadas levávamos a sanfona, e lá meu pai compôs esse frevo, aí ele botou Frevando na Farinhada. Maravilha, eu estava falando aqui com o Leda sobre isso. Um turista que chega da nossa terra e poder apreciar essa cultura maravilhosa, né? Essa puxada animada, gostosa de escutar, não é verdade? Explica aí para o telespectador o que é uma farinhada, como é que faz essa reunião, como é que funciona aí. Aí junto já vai a música e vamos tocar o barco. Como é que funciona? Exatamente, a farinhada é um costume, né, da família de agricultores aqui do Nordeste, tem uma casinha de farinha e sempre final de semana, porque durante a semana por trabalhar na roça, nos finais de semana colher a mandioca lá na plantação e ir para a casa de farinha para fazer a farinhada. E junto nesse movimento, a sanfona de oito baixos, o fole de oito baixos sempre estava presente, né? Maravilha. Ele tinha a cachaçinha, o fole de oito baixos, a psico, o beiju, e a farinhada ficava animada aos sons do oito baixos, sanfona, zabumba, triângulo. A farinhada comia no centro. E a farinhada comia no centro. Chegava os amigos, todo mundo... Aí ia chegando, a vizinhança quando escutava o som do oito baixos, o batuque da zabumba, aí todo mundo, tem forró, o mestre Zequinha tá ali tocando. Essa farinhada é aonde? Qual é o local? Era lá no sítio do meu pai, no sítio do mestre Zequinha, e de Antônio Aleixo, que era meu tio, que também tocava fole de oito baixos. Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho. Você vê como é a riqueza, né? Você está falando de um sítio no litoral pernambucano, no litoral sul pernambucano, você tem a farinhada, e quando você puxa assim, você sempre vai aqui pro lado da Mata Sul, né? Aquela área de lá. E você vê a riqueza também do outro lado, que você está no litoral e você tem farinhada e tem fole dos oito baixos lá, sanfona dos oito baixos lá, tocando. Bom demais. Leda Dias, esse caminho aí que foi percorrido entre o museu, que teve sua participação, Cais ao Sertão, essa mistura, e a gente vê esse instrumento lindo e maravilhoso, vem de uma herança italiana, e a gente vê ele pouco hoje, né, Leda, nos palcos, né, percorrendo os lugares para onde ele deveria estar. É verdade, veio de tão longe, na verdade a patente do acordeon é alemã. É alemã, né? certo. É alemã, mas os italianos, eles desenvolveram bastante essa arte da construção e para o Brasil, para o Sudeste vieram, né, as tradições alemã e italiana, basicamente. Na história do Nordeste, nas nossas pesquisas, é um pouco diferente, a gente já tem uma tradição mais portuguesa. E vindo do norte de Portugal, dos camponeses, vieram ciganos também, né? Isso lá, 1900, por aí, um pouquinho antes, talvez. Então, foi esse lado de historiadora e de curiosa que me levou ao encontro da sanfona, porque eu fui aluna de Arlindo. Na época eu cantava ciranda. Maravilha. E no grupo da ciranda disseram, sanfona de oito baixos é muito difícil, principalmente para mulher, não tem mulher tocando sanfona de oito baixos. Arlindo tinha uma aluna chamada Rebeca Duarte. E eu digo, eu vou lá saber dessa história. E quando eu fui, me apaixonei pela sanfona de oito baixos, comecei a estudar com ele e isso me trouxe todo esse conteúdo, essa informação do sertão, que eu já pesquisava através da poesia. Certo. Né, da poesia do repente, né, que tem toda uma estrutura, toda uma questão literária de métrica, de rima envolvida aí. Então, é muito forte. Não é?
A sonoridade é diferente, né? Isso. Quando essa sanfona chega aqui no Nordeste, justamente por não ter essa tradição de construção vinda da Europa, porque vieram com portugueses, a gente teve dificuldade, os instrumentistas daqui, de fazer a manutenção do seu instrumento, não desenvolveu as sanfonas maiores. Então, isso tudo, com a criatividade do nordestino, ele foi adaptando. Então, para consertar a sua sanfona, ele usava o que tinha à mão. E para tocar as músicas que tinham, porque a sanfona quando vem da Europa, ela vem com a afinação diatônica. Certo. É uma escala diferente da escala que é usada agora, que é a cromática, que tem todas as notas e os semitons. Então o nordestino, para ele conseguir desenvolver a música que ele queria, né, ele começa a mudar essa afinação. Então ela vem diatônica da Europa e aqui a gente transporta. Então ela fica transportada para a cromática. Isso traz uma dificuldade maior no uso do fole. Sério. Só ilustrando, se você for olhar Borghettino, quando ele toca, ele abre o fole à vontade. Aqui, o sanfoneiro não pode fazer isso. Ele tem que tocar justinho, porque ele tem muito menos possibilidades de repetição de notas. Então, é muito mais difícil do que a gaita a ponto. Muita gente fala que inclusive, os 120 baixos, de 8 baixos, é muito mais difícil, né? O mestre Arlindo dizia que é mais difícil de aprender e mais fácil de tocar. O 8 baixos. Você tem muito mais dificuldade, ele dizia que é instrumento de doido para aprender, né? Porque toda essa lógica é invertida no instrumento, não é por conta dessa afinação cromática. É muito mais difícil. Mas depois que você aprende, ele dizia que era mais fácil de tocar do que a do 120, né? Mas me desculpe a dos gaúchos, mas a nordestina é bem melhor, a sonoridade é mais gostosa. Agora vou chamar a Leda Dias agora como cantora e compositora. Agora você vai tocar aqui pra gente. Eu vou tocar a primeira música que eu gravei. Fez parte de um projeto, eu acho que é conduzido pelo Anchieta Dali, chamado Sertania. Isso faz 20 e poucos anos. Essa música é do Paulo Matricó, chamada Preço ao Meu Lugar, né? Maravilha. Eu viajei pra muito longe, atrás de um mundo novo e me realizar. E quanto mais distante eu fui, mais perto eu me encontrei, aqui do meu lugar. Se deita na minha lembrança, correnteza mansa, águas do meu riacho. Espelho nos igarapés, quando lavava os pés, e a sombra por debaixo. Progresso, eu sei, é necessário, mas não há salário que pague o que eu tenho. Indústria que tudo refina, mas só me fascina o doce do engenho. Inconscientemente o povo corre atrás do novo e pede o endereço. Ninguém trará de volta a feira, a roça e a cachoeira, tudo tem seu preço. Aí, maravilha. Anchieta Dali, muita obra bonita, muita coisa. Paulo Matricó. Paulo Matricó também, outra. Preço é meu lugar. Teve agora há pouco, foi com a gente aqui. Um abraço, poeta, para você. Saúde e paz aí na sua recuperação. Aleixo, toque mais uma aí da sua herança de Zequinha aí, dos 8 baixos. Puxe uma do seu pai aí. Vamos. Um frevo que meu pai não chegou a gravar. Ainda não tinha título, ele não tinha dado um título, e eu dei o título de 8 Baixo Imortal. Maravilha. Foi a composição do mestre Zequinha dos 8 Baixo.
nome, sanfona- Aleixo, que tu colocou nessa letra? 8 baixo imortal. O 8 baixo imortal. Maravilha. Frevo sanfonado. Frevo, você vai, rapaz, essa coisa é boa demais. Leda, eu acho que uma questão de descoberta linda e maravilhosa quando você chega ali no Recife Antigo, a construção e você poder materializar a história do Rei do Baião. Você também trabalhou nesse projeto do Cais ao Sertão. O que é que você vê hoje como resultado daquela história? É importante a gente ter um equipamento cultural como aquele, não é? Porque na época que a gente começou a se envolver, não existia nenhum equipamento, nenhum museu, nada relacionado à lembrança, à memória de Gonzaga e da sanfona. Certo. Então, o primeiro, idealizado por Anselmo, foi o Memorial Luiz Gonzaga, lá no Pátio São Pedro. E foi quando eu comecei a trabalhar como gestora, né? A gente fez parte da curadoria do Memorial Luiz Gonzaga e depois eu assumi a gestão do equipamento. E através desse trabalho que a gente realizou, nós fomos convidados, junto com o Anselmo, né, para fazer a parte de curadoria, não, porque a curadoria foi da Isa Ferraz, no Cais do Sertão, Certo. mas nós fomos consultores para assuntos ligados ao sertão e da cultura sertaneja. Né? Anselmo, Paulo Vanderlei, eu também participei. E eu acho que é importante, justamente eu estava observando o que você estava falando, né? Aqui no litoral a gente tem a farinhada, a gente Isso. tem o fole de 8 baixos, então é uma cultura que não é uma cultura hoje do sertão apenas, né? A gente já tem isso no estado todo e muito representativa de quem nós somos, né? Da nossa identidade, da nossa história, né? Do nosso jeito de ser, do nosso swing, essa coisa gostosa do forró é nosso, né? É uma marca nossa, é uma característica nossa de tocar o acordeão, a sanfona, que, né, é o nome popular do acordeão, um dos nomes populares do acordeão. Então é importante que a gente tenha, né, um equipamento da dimensão do Cais do Sertão, que agora é um espaço cultural, surgiu como Museu Cais do Sertão, agora é um espaço cultural que abraça diversas manifestações culturais e é importante que a gente traga essa diversidade, né, da nossa cultura como um marco do nosso jeito de ser. Acho que da identidade da nossa gente, né? identidade. Então eu acho que o Cais do Sertão ele tem essa missão. Né? Foi pensado justamente para trazer essa mistura que nós somos, né? E fazer essa fusão, né? Eu acho muito O Cais do importante. Sertão é um dos maiores do Isso. Brasil. Que retrata a Isso. identidade forte do nordestino, replicada através da memória de Luiz Gonzaga. Porque, na realidade, quando você vê a história de Luiz Gonzaga, quando ele chega lá no Rio de Janeiro, depois o Anselmo vai bater um papo com a gente sobre isso, mas é muito forte a presença dele e como ele conseguiu agregar a vida do nordestino, quando eu falei no início do programa, a vida do nordestino, da alegria, do sofrimento, ele retratou para o mundo e o mundo abraçou a ideia do nordestino brasileiro. Então é muito forte a presença de Gonzaga em todas as manifestações, não é? Ele na sanfona, ele falando da seca, ele falando das paixões, ele falando da terra dele, da volta, da chegada do pai, da mãe. Então são presenças fortes, que não está só no Brasil, está no mundo afora. Asa Branca é um hino hoje no mundo todo, muito respeitado por diversos cantores e diversas manifestações. E ele cantou o litoral também, né? É. Cantou as praias. Então, o Gonzaga cantou tudo, o Brasil inteiro. Então eu acho que ele é muito Zé Matuto foi à praia, presente. né, Leda? Pois é. Foi um cara que lançou moda. Ele estava além do seu tempo. Eu não me lembro quem foi que falou essa história, não sei se foi Marcel Mello aqui, de uma história de um comercial que... Santana. Foi Santana, isso. Foi Santana falou uma história aqui de um comercial que ele tinha que agregar o comercial, não me lembro agora como foi. Ele rimou com a palavra lâmpada, né? Foi. É difícil ver a palavra lâmpada. Para ele fazer uma conjugação de uma poesia com a palavra lâmpada. Que era Ele fez um enjabemã, né, que chama, né? A palavra lâmpada, ele disse uma parte da palavra e o outro verso começou com ada, lâmpada. Uma coisa É o de gênio, enjabemã. como Santana diz. Leda, agora é com você. A gente vai trazer o sertão na composição de Socorro Lira, você falando essa coisa do sofrimento e da alegria, eu acho que essa música expressa muito isso. Arrebol, né?
Ó sol que vem de manhãzinha, traz a vida minha, o brilho e a cor da flor do pé de jitirana e do mel da cana, o doce e o sabor. Na luz que encandeia a terra, que clareia a serra, dê-me por favor um raio, ainda que seja um fio, um verão para o frio do cio, o calor. Eu canto a flor do broto no alto da serra, eu canto o sol e a chuva sobre a terra. Meu canto é flor do broto no alto da serra, meu canto é sol e chuva sobre a terra. Entendo até sua dureza, com a natureza se secam as águas. Quem sabe foi desilusão que fez seu coração endurecer de mágoa. Meu peito também é sertão em seca e solidão, sobre o seu braseiro espera o verde e a beleza, nova correnteza em chuvas de janeiro. Eu canto a flor do broto no alto da serra, eu canto o sol e a chuva sobre a terra. Meu canto é flor do broto no alto da serra, meu canto é sol e chuva sobre a terra. Tá aí, muito bem. Maravilha. Muito forte a letra, né? Muito forte. Ela busca muito essa Socorro Leira é história uma da grande gente. poetisa, né? Ela é uma artista fantástica e muito guerreira, né? Muito guerreira, construiu a carreira dela assim com muita luta. Então é uma pessoa que a gente reverencia e tem que lembrar sempre. Com certeza. Aleixo, no seu repertório, uma de Gonzaga que não pode faltar. Exatamente. Falamos de Gonzaga e não podemos deixar de tocar. Falar nisso, a música do no Gonzaga. segundo bloco a gente vai conversar com o Anselmo Alves. E se não me falha a memória, Gonzaga veio depois aprender a tocar sanfona. Ele começou a tocar nos 8 baixos. Se não me falha a memória, o Anselmo me falou, não sei se foi na época do Exército ou depois, quando ele chegou no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas isso o Anselmo vai esclarecer pra gente já já. Então, puxa aí no seu repertório uma de Gonzaga. Vamos de Gonzaga? Vida Viajante. Vamos lembrar. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, rodando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa eu sigo o roteiro, mas não a estação. A saudade do coração, a saudade de Gonzagão. Aí, maravilha! Sempre bom a gente falar sobre a questão da herança, quando começou toda a história, através de Januário, né?
Tanto é que ele diz, Luiz respeita Respeita os 8 baixos de seu pai. É uma figura engraçada que toda a trajetória de Gonzaga, vai falar com quem entende da matéria e do assunto, e Leda também que participou dessas histórias e participa até hoje dessas histórias lindas. A gente não vê realmente na história de Gonzaga, ou possa ser uma ignorância minha e me fale, sobre justamente a herança e o caminhar dos 8 baixos na vida de Gonzaga. O que a gente tem, Leda, de referência, tipo, o que a gente vê de cenário, de filme, de documentário, das coisas, é mais puxando para o acordeão de 120, não é? É, porque na verdade o fole de 8 baixos foi o início da vida de Gonzaga, vendo Certo. o pai dele, Januário, que era um grande instrumentista e consertava também sanfonas. Isso. Né? Então foi a escola de Gonzaga. Inclusive o remeleixo, o sacudidinho da sanfona, vem muito também disso, né? Dessa tradição do fole de 8 baixos, da tradição nordestina. Vê que maravilha. Por conta da alteração da afinação. Como a gente não tem muitas repetições de notas, o instrumentista, né, do fole nosso, nordestino, com a nossa afinação, ele tem que ter esse controle do fole para ele puxar a nota, abrindo e fechando quando é preciso. Diferente dos outros instrumentos que são diatônicos. E, inclusive, eu queria ressaltar que Aleixo, ele fez uma coisa aqui muito difícil, que é cantar se acompanhando do fole. Porque, por conta dessa dificuldade, o instrumento ele não traz muitas possibilidades de harmonia para colocar a voz, ele é muito mais melódico, né? Então ele é excelente para choro. A gente tem grandes instrumentistas de choro na nossa tradição, né? Como Geraldo Correia, Zé Calixto, Luizinho Calixto ainda exerce. E Luizinho Calixto é doido, porque ele faz isso e canta também em cima das harmonias que eu não sei como ele tira do fole, né? Mas Aleixo está nesse caminho cantando e se acompanhando com fole, que é muito difícil. Já é difícil né? tocar só o fole, cantar e tocar. Cantar em cima, porque assim, o instrumento, por ele encontrar notas abrindo e outras fechando, você não consegue formar os acordes, que são um conjunto de notas, né? É muito difícil e eu não sei como... É dom. É. Muito bem, dom de eu doido. vou a um breve intervalo e volto já. Nesse primeiro bloco, nós tivemos a participação aqui da nossa querida Leda Dias, escritora, compositora, historiadora. Tá vendo você? Historiadora. Obrigado pela sua participação. Obrigada também. Eu vou a um breve intervalo e volto já. Volto com esse grande documentarista, historiador, professor, morador de Serra Talhada de Terra. Minha Serra Talhada querida. A gente volta aí com Aleixo dos 8 baixos. João do Triângulo. Aí, e é de volta na Zabumba. É rapidinho, fica aí. O que prende demais minha atenção é um touro raivoso no arena, uma pulga do jeito que é pequena dominar a bravura do leão. Na picada ele muda a posição para coçar-se depressa com certeza. Não se serve da unha nem da presa, se levanta da cama e fica em pé. Tudo isso mostrando quanto é poderosa e suprema natureza. Mestre Zé Vicente da Paraíba. Já faz 3 noites que pro norte ela ampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. A chuva fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora essa lembrou. Me manda chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Me manda chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Caindo, cachoeiras estão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. Asa branca tá de canto
Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. A asa branca tá de canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. A chuva chega, uma recorda de rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, que há? O seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, que há? O seu vigário, vou casar no fim do ano. Aí, maravilha. Sonoridade maravilhosa, né? Agora eu posso conversar com quem tem autoridade. Anselmo Alves, documentarista, historiador. Agora, antes de começar as histórias que a gente tem para conversar muito sobre os 8 Baixos, me relembra alguma coisa lá de Serra Talhada, quando você era menino? Fale aquela do boi dentro da Brasília. É um tio meu, Maninho, Sim. que ele foi muito doido e que ele passou a vida toda liso. Aí recebeu a herança do vovô e aí começou a vender loteamento e ficou rico, essa história todinha. E ele foi pro cara, o veterinário, para olhar a vaca que ele tinha comprado, que estava com problema, tudinho. Aí o veterinário disse, achava que ele não tinha dinheiro nenhum, ele disse, olha, só veja se você trouxer a vaca aqui. Aí ele comprou uma Brasília 0 km, tinha uma semana de uso, ele tirou o banco, botou a cabeça da vaca fora na janela e levou lá no negócio. Mas a melhor dele foi quando ele roubou o Jeep do padre, Sim. em 1965, foi para o cabaré, de domingo para segunda, e Serra Talhada, segunda-feira, era a maior feira do sertão do Pajeú das Flores. E eu me lembro ainda hoje, o Padre Jesus, que era um padre espanhol, era bem grande ele, o vovô também era bem grande, 2 homens bem grandes. Esse padre foi benzer o cabaré, foi o padre? Não, ele foi lá na casa do vovô de 7 horas da manhã. Antônio Alves, o menino Maninho roubou o jipe do cabaré, tá no cabaré, estão dizendo na feira que eu estou com uma rapariga, entendeu? E vovô foi pegar Maninho no cabaré, deu umas tapas, Maninho, ele é cheio de Levaram o jipe do padre, ele foi de jipe pro cabaré. Agora, ele escondeu o jipe atrás, debaixo de um pé de juazeiro, para não ficar na avenida. Foi Quando era o pra cabaré. organizar também você? Mas aí, quando era no juazeiro atrás, é onde passavam os mangaeiros, que vinha Triunfo, vinha de Flores, nos cavalos, tudo. Aí na feira, pronto, o pato tá no cabaré, o pato tá no cabaré e por aí foi. Coitado. Mas deixa eu vir pra cá. Serra Talhada isso. Serra Talhada. Deixa eu vir pra cá para puxar nesse assunto. Estava conversando no primeiro bloco com Leda Dias, falando sobre a importância dos 8 Baixos. Anselmo Alves tem, dentro do seu currículo, tem 2 Globos Repórteres e mais de 40 documentários. Então a responsabilidade é muito grande, levar para o Brasil e para o mundo a importância dos 8 Baixos, da região Nordeste. Foi um dos responsáveis pelo Museu de Gonzaga lá no Pátio São Pedro, também junto desse projeto do Cais ao Sertão. Então tem história para contar. Quando foi que Gonzaga começou a conhecer a sanfona de 120, tocar? Porque a gente já tinha conversado sobre isso antes, ele disse para mim que Gonzaga, na realidade, ele não tocava a sanfona, ele tocava os 8 baixos. 8 baixos. Ele só vem conhecer a sanfona quando ele estava no Exército Brasileiro. Inclusive, ele começa com uma sanfona artesanal, certo, que foi feita por um cabo, que era amigo dele, e ele botava. E depois ele juntou dinheiro para comprar a sanfona, pagava todo mês, e foi buscar no São Paulo a sanfona de 120 baixos, e chegando lá, era um golpe, ele não tinha a sanfona. Ele estava na pensão do italiano, o italiano tinha uma sanfona de 120 que era do filho, mas tinha muito desgosto que o filho não tocava. Aí disse, mas rapaz, você veio, então eu vou lhe dar essa sanfona. Ele, toda vez que ia em São Paulo, ele visitava esse italiano porque ele ficou com esse sentimento de gratidão muito grande. É a única suspensão que ele teve no Exército foi quando ele foi buscar essa sanfona, que não existia a sanfona. Então, naquele filme, Sertão do Pai para Filho, tem um erro, porque quando ele conhece Nazarena,
Era na época ele era 8 baixo, né? Certo. Ele estava com o pai. Ele não vai conhecer Nazarena depois, não. Então ele aí mostra ele tocando 120, está errado, ali ele estava com 8 baixo. Então Gonzaga, eu citaria assim um poema de Fernando Pessoa, andei mais chão do que meus pés pisaram. Porque Gonzaga, ele cantou tudo. Ele, como definiu Patativa quando a gente entrevistou ele, quando fez o documentário Luiz Gonzaga, Luiz dos Sertões, ele dizia, Luiz Gonzaga é o sertão em carne e osso. E é isso mesmo, o sertão em carne e osso. Só um parênteses, Anselmo. Ele fazia música, ele compunha música também, Luiz Gonzaga. Como é pouca, das 850 a umas 90, 100. Sim, mas nos 8 baixos ele... Não, não, no 8 baixo não, ele já quando compôs já era para 120. Era o pai que compunha para 8 baixo. Nessa trajetória dele, depois de Gonzaga ter estourado nas rádios no Rio de Janeiro, e antigamente os contratos, os grandes artistas passavam pela rádio, era sabatinado, depois fazia grandes contratos com gravadoras. Quando Gonzaga retorna, Anselmo, essa identidade dele com o sertão, ele vai procurar os lugares lá para bater papo com os amigos, ele passou em Serra, ele passou em São José, para chegar em Exu. Como é que ficou a história dele depois do Gonzaga já de gravadora? Não, aí ele é impressionante. Quando ele já estava de gravadora, ele nunca deixou de se alimentar desse processo. E essa curadoria musical dele vem dessa... Porque o sertão, Gonzaga, o sertão é um sertão em movimento. Não só é um movimento pelo lado do pastoril, porque o sertão é montado a cultura finalmente no gado, né? O ciclo do couro, os caprinos, entendeu? Os bodes, entendeu? Mas pelos ciganos. Então o sertão sempre foi um sertão em movimento. Eu me lembro quando eu era criança, porque vinha os circos tinha 3, 4 circos, de 15 dias lá na fazenda do vovô, sempre tinham um grupo de ciganos debaixo do pé de juazeiro. Então, inclusive os ciganos, eu acho que são muito injustiçados nessa história do sertão. Certo. Se fala pouco dos ciganos. Eu acho que a indumentária, aquele excesso de informação da vestimenta de Lampião, o excesso de informação visual da roupa de Gonzaga, que foi inspirada em Lampião, depois no Vaqueiro, tem muito da alma cigana. Da alma cigana, né? Como é que se chama no sertão os 8 baixos? Pé de bode. Pé de bode. Porque no começo, o sanfone de 8 baixos não tinha 8 baixos, era só 2. Então ainda vi em São Paulo uma com 4 baixos. Certo. Em São Paulo. Agora tá aqui os 2 e ninguém falou do zabumbeiro e do triangueiro. Isso é uma das coisas mais difíceis de tocar. Se você perguntar hoje, a gente fez, eu e Marco Veloso e Chico Bezerra produzimos 17 encontros sanfoneiros, 100 sanfoneiros todos os anos. Entendeu? Então, se você perguntar hoje se existe mais tocador de sanfone de 120 melhor do que a época de Gonzaga, tem. Eu acho que a internet, é uma coisa boa da internet, que a maioria é ruim, mas a coisa boa da internet é essa história. Certo. Agora, se perguntar quantos triangueiros bons tem, não vai dar 10. Quantos zabumbeiros bons não dá 8. Então, você não notará a delicadeza que esse cabo aqui toca do triângulo. Aí você muda para Xote, muda para baião. Não, é verdade. É um refinamento. Eu estava olhando. A construção da melodia em cima do que Aleixo faz com eles, o acompanhamento é uma coisa extraordinária. E Zé Mário Austrezélio, meu amigo do coração, eu não sei dizer o nome do Zé Mário. Austragésilo. É meu amigo e irmão. Zé, um abraço para você, meu querido Zé Mário Austragésilo. Ele, quando escreveu o livro sobre Gonzaga, ele definiu uma coisa muito séria. No dia que você encontrar em qualquer parte do mundo um triângulo, uma zabumba e uma sanfona, ali está Luiz Gonzaga. Porque esse estilo de tocar sanfona é um estilo gonzaguiano. Ele trouxe o grave e o agudo. Ou seja, com aquele pessoal que vendia cavaquinho, que ele veio no Recife, entendeu? E com a zabumba das bandas de pife. Então, é um estilo único gonzaguiano. Sim, agora, é isso que eu quero, que você vai concordar comigo ou não. A primeira formação que tem de história do pé de serra, que vem lá retratado da década de 20, alguma coisa assim para cá, fala-se de zabumba, sanfona, triângulo e cavaquinho. Que eles chamavam regional. Sim. Certo? Agora, a zabumba não. Certo. Porque veio o melê primeiro, que era feito com câmara de ar, de caminhão. E, inclusive, você sabia que o zabumbeiro aqui é um luthier, né? Ele faz o Edivaldo. Ele faz a bumba, Vê que maravilha. Quer dizer, então, o medo que eu tenho é que toda essa cultura gonzaguiana é montada na memória oral. Então, era para chamar um rapaz desse,
entendeu? E pedir para ele ensinar os jovens a fazer zabumba, fazer Claro. tudinho. Você pega, vamos dizer, esse menino do triângulo aqui, era para ensinar, porque quando o zabumbeiro, o tocador de sanfona, ele toca para um chachado, um baião, muda diferente. É muito difícil você acompanhar. Então, eu acho que cada dia mais eu valorizo mais o triangueiro e o zabumbeiro. Maravilha. Então, por falar nisso em valorização, agora, Aleixo, é com você. Vamos lá. Vamos fazer um instrumental, né? Que é a sanfona de 8 baixos, como bem colocou minha colega Leda Dias, é um instrumento apropriado para fazer o instrumental, né? Maravilha. Aí eu venho, não só eu, como o baixinho dos 8 baixos e outros, vem quebrando esse paradigma de cantar, né? Que não é fácil. Você tocar 8 baixos e cantar é muito difícil, mas a gente vem se esforçando para que a gente possa fazer uma coisa diferente, porque o 8 baixo não é limitado. Ele dá o que você quiser aqui, depende de quem esteja tocando, né? Veja aí. Vamos fazer um instrumentalzinho para a gente Que sentir registro aqui. maravilhoso o que Aleixo falou agora. Aí, maravilha. Muito bom. Você vê a questão da sonoridade casada, depois que você vê tecnicamente quem entende explicando, quando você começa a prestar atenção nos instrumentos, você vê o casamento do refinamento da melodia, das melodias aí. É um refinamento magistral desses dois. Aqui é João, viu? Vou lhe apresentar, João, não é José. Me chama ele de Esse José. Não, nós aqui é também. José sou eu. Esse aí é Edivaldo, luthier, viu? Qualquer coisa aí é só falar com o homem. Agora, o que eu acho muito louco é você, veja bem, 50 anos da música que era um xodó, de Anastácia, que gravou 850. Sim, vamos falar sobre isso. Vamos lá puxar, a gente estava conversando ali nos bastidores sobre isso. Aquela linha de músicas que a gente estava retratando. Asa Branca, quantos anos? 75. 75 anos de Asa Branca. Aquela do Hino de Caruaru. O Hino de Caruaru tem uns 30 anos, não? Eu acho isso, eu não tenho certeza, não. Agora eu sei que Eu Quero um Xodó são 50. É muita coisa. O Eu Quero um Xodó foi uma modernização do que seria a música do sertão para o asfalto contemporâneo. Tem essa... E aí você pega, por exemplo, 65 anos da Feira de Caruaru. Sim. É uma lenda. Eu queria falar justamente, desculpe, era justamente a Feira de Caruaru. 65 anos da Feira de Caruaru. Aí 110 anos da morte de Gonzaga. Então, é um negócio muito louco, porque Pernambuco não sabe se apropriar. Eu acho também que eu sou a favor de releituras contemporâneas. Tem um menino Wilson lá em Caruaru, que está fazendo uma releitura contemporânea da sanfona de 8 baixos, sem perder a origem. É muito importante que isso, que a gente não pode colocar a música num freezer, tudinho. Eu acho que, inclusive, a tocada de Givaldo Aleixo, a gente vê que tem uma coisa linda, bem, quase meio blues, quando ele estava dando solado ali, com a mais linda do mundo. Então, eu acho que agora o forró também, ele tem uma coisa muito coitadinho. Mas eu acho que tem umas coisas que houve muito oportunista nesse código de forró. Aí toca do jeito que quer, se apresenta do jeito que quer, uma camisa do refrigerante, tudo. Então é preciso também uma autocrítica. É preciso. Agora, ninguém chega perto. Como é que você pega? Caruaru não tem uma cara de forró. Você pega o Memorial Luiz Gonzaga, que foi um projeto meio de Leda Dias, está lá há 4 anos fechado no Pátio São José, Olha, no Pátio São Pedro. Pátio São Pedro. Isso é um assassinato à cultura. Então, é um de respeito a Luiz Gonzaga, porque é um espaço na capital do estado que ele nasceu, que leva o nome dele, que o Cais do Sertão ia ser Luiz Gonzaga do Cais ao Sertão. Aí houve uma briga de direito autoral,
porque eu tive até com o Daniel Gonzaga, que era responsável pelo direito autoral, com o Eduardo Campos, porque ele queria uma verba. E eu disse, mas Daniel, esse negócio de dar verba, ele seria uma verba que eu ia repassar integralmente para dar um apoio ao Museu do Luiz Gonzaga lá no Iaçu. Lá no Exu. Então é tudo muito difícil. É como se o próprio movimento do forró dá muito pouco espaço para a sanfona de baixo. A sanfona de baixo sobrevive pela resistência dessas pessoas. É verdade, pela resistência. Porque não tem, rapaz. Truvinca, que está lá na Serra Negra, Truvinca, ele toca a afinação de fábrica e a afinação transportada. Ou seja, a afinação que vai para o Nordeste brasileiro é uma afinação única no mundo, é um código musical único no mundo, como a caatinga é um bioma único no mundo. E a gente não sabe aproveitar. Se tiver um turista, olha, tem aqui um formato único de tocar a sanfona de 8 baixos. Vocês querem ver? Todo mundo queria ver. Com certeza. Agora não sabe se vender. Agora eu acho que eu sou esperançoso porque eu estou vendo... as redes sociais é uma coisa muito ruim porque tanto bota coisa boa como o cabo idiota ele tem mais espaço. Parece que todo idiota agora ele quer ir para a rede social, porque ele bota 100 mensagens por dia, né? Joga o que quiser ali no ventilador. De 600 mensagens que eu recebo por dia, 550 pode jogar no lixo. Pode jogar no Mas vem umas coisas boas, porque o cara tá na África, aí tem um som bacana, toca. Então, eu acho que... Agora tem um perigo que eu acho com essa hipervalorização do mundo online, o mundo da internet, entendeu? Então está se deixando de lado muito a conversa presencial, esse mundo analógico. Ou o homem traz de volta a conversa presencial, ou então ele está falido. Porque esse sertão que o poeta sabe mais do que ninguém ali, vem tudo uma memória oral. Então é preciso registrar mais isso. E vocês estão fazendo dando uma bela contribuição, porque ou a gente traz de volta a conversa ou a gente está falido, o homem está falido. A oralidade, como diz o poeta. Agora o que precisa mais o que precisa é de vontade política, né? Para eu acho esse projeto de vocês, Respeite os Oito Baixos. Esse projeto é maravilhoso. Respeite os Oito Baixos. Fala sobre esse projeto, Respeite os Oito Baixos. Desde que eu e Lida passamos quase 10 anos, 12 anos rodando o Pernambuco e o Brasil todo, a gente produziu 51 programas só sobre Oito Baixos, com 1000 e tantas músicas, entendeu? Ou seja, 51 programas de rádio só sobre Oito Baixos. E daria para fazer mais 50. Mas aí é difícil apoio, bota uma lei de incentivo à cultura, a curadoria não sabe a importância que isso tem. Não sei, eu acho que o mundo está muito veloz e eu tenho um conceito, quem não conhece o passado caminha no escuro. Verdade. Não existe o novo sem o velho, nem o velho sem o Então, quem não tem identidade vira gado. Então, é preciso essa história botar. Eu não sou contra a modernidade, não sou contra a Anitta, não sou contra o Pavita, não sou contra nada. Agora, me deu espaço também, o espaço que ele merece. Porque você pegar, trazer um Hélio Safadão, eu digo logo o nome logo, porque eu não quero, você vai dizer não, o Hélio Safadão por 500 mil contos, para dar 8 mil contos, 10 mil contos para um menino desse, não dão nunca. Zé Calil veio por 16 mil contos, tocando no fim de noite lá em Caruaru. Morreu sem saber as portas que ele tinha. O Geraldo Corrêa tem depois tu vê se tu pega ele tem um choro quadrado, que é uma das coisas mais belas, que ele passou 8 anos no cabaré, Geraldo Corrêa tocou parte da vida com Jackson Pandeiro, depois Jackson Pandeiro toca com o Zé Calixto. Quer dizer, são gênios da música que a gente teve. Aqui teve Camarão, ainda tem Genaro, teve Dura da Passira, entendeu? Pito do Acordeon, e tem cantoras maravilhosas novas, por exemplo, você pega Sandra Belê, você pega Socorro Lira, você pega Luci Alves, você pega... Tem outra menina com essa alma dos grandes sertões. Eu não estou me lembrando do nome dela agora, mas tem muita gente nova. Tem um pessoal urbano, rebervo, que está trazendo tudo e fez uma história legal. Certo. Nada de ir atrás do governo, não. Eles se movimentaram com as próprias pernas através da internet. E esse pessoal, PC Silva, a Luísa Fittipaldi, Flara Ferro e um bocado de gente tem aí, entendeu, nesse movimento. E conseguiram abrir espaço tudinho. Eu não sei. Eu tenho um sinal de segurança. A coisa que mais importante dessa pandemia para mim foi a música. Eu tenho 30 mil vinis. E eu queria ver se transforma isso num repasse de conhecimento. A gente tem que repassar o conhecimento entre estar falido. Eu acho uma coisa muito importante que você está relatando, porque isso é de fato, isso é notório. Então, a resistência, ela faz parte diante de... como o poeta Maceió Melo passou por aqui e disse, um país, um estado, um município sem cultura é um estado, um país, um município sem futuro.
porque você deixar morrer uma história tão importante dessa, não é, de um código musical único, isso é uma representatividade musical que isso é para ser respeitado e para os turistas chegarem de ônibus para ver a oralidade, a música e a melodia desse instrumento nordestino. Tem um filme importado da Alemanha, como Leda Dias falou, depois da Itália, e chega aqui, tem essa sonoridade, esse toque nordestino único, não é, que não chega em lugar nenhum do mundo. É muito importante isso. Se conhece, tem um filósofo grego que dizia, se conhece um povo pela música que ele ouve. A família tem uma casa da Coroa Grande, e aí você vai pra praia, só toca pancadão. Você vai pra praça, só toca pancadão. Você vai pro sertão, só toca pancadão. Quem disser que toca Luiz Gonzaga em todos os lugares de Exu é mentiroso. Tem uma coisa interessante. Toca pancadão. Então o que acontece? Só vai tocar essas coisas, existe, mas nos grotões. Mas disser que em praça pública, nas cidades do interior, da beira do mar até o sertão, toca música boa é mentira. O que toca hoje é lixo, é ou não é? Exatamente. Tem um texto de Anselmo Alves que diz: eu quero meu sertão de volta. Fala um pouquinho sobre esse esse texto foi o seguinte: eu ia levar um remédio para uma tia-avó minha em Triunfo, há uns 15 anos atrás, e já estava um pouco tarde, eu não gosto de viajar de noite, parei em Custódia às 6 horas da noite, era uma sexta-feira, para tomar um café e seguir viagem. Aí estava uma menina pequenininha de 7 anos, 10 anos, os pais e a mãe tocando aquela música Dança da Garrafa, e ela descia como se fosse sexualizando a menina de 7 anos. E aquilo ali me deu um desgosto muito grande, porque eu estava chegando no sertão, que eu tanto amei, que amo ainda até hoje, nasci em Serra Talhada, outro pedaço de Triunfo, a outra família, mamãe. E aí eu quero meu sertão de volta. Tenho andado constantemente pelo sertão da minha infância e assistido à destruição da cultura sertaneja com a conivência da maioria das prefeituras do interior. Que adianta a campanha contra a sexualização da mulher se é dia na mãe e calcinha no chão? Que adianta o respeito pelas mulheres se eu vou botar só dar uma bomba no cabaré, vai ser puta para todo lado? Foi proibida essa música pelo Ministério Público na época. E eu não sou contra sexualização nenhuma. Você é um velho conservador? Não. A sensualidade sempre existiu na música. Eu sou contra o lado chulo. E a música tratar a mulher feito objeto, feito coisa, que é o que acontece. É um horror. Então, então eu acho que a gente vive um momento muito, muito louco entre o dilema do que é poesia e o que é pornografia de quinta categoria, entendeu? Então é isso, eu não sou contra nada. Agora, abro espaço para essas pessoas que tocam essas músicas magistrais, porque é importante, senão a gente... Todos os documentários que eu fiz, o Brincando Salu com o Mestre Luciane, eu fiz o documentário Arlindo Oito Baixo do Mestre Beberibe, onde nasce o samba do bairro de São José, o Saberé, o Homem da Meia-Noite, 70 anos, Magia e Frevo. Então, todos os folguedos populares, os grandes mestres dizem uma coisa: se o folguedo não chegar na criança, ele morre. É verdade. Então, se a música não chega na criança, morre. É verdade. Entendeu? Então, hoje, as festas americanas são mais famosas na história do que as festas de São João. Então, eu acho que ou a gente traz para a criança o folguedo, as músicas, ou então a gente está perdido. Isso é um registro maravilhoso que você fala disso, justamente por conta dessa história, que é a nossa história. A gente é acostumado na fazenda, no sítio, nas feiras livres, a gente vê a poesia, a cantoria, a sanfona, o baião, as coisas foram, né? Leda, quando era diretor do Memorial Luiz Gonzaga, a gente conseguiu trazer primeiro curso de Luizinho de Oito Baixo, Luizinho Calixto, de São Fernando, foi lá no Memorial, curso de zabumba com raminho, de triângulo. Então foi uma coisa muito punjante o Memorial Luiz Gonzaga para São Pedro. Era um lugar que não intimida. Eu acho o Cais do Sertão muito grande, muito bonito. É o terceiro maior museu na América do Sul. Mas o sanfoneiro de Oito Baixo, que vem do interior, que pega um ônibus dessa das Barretas, ele preferia ir lá para o Memorial Luiz Gonzaga. E o acervo de lá é melhor do que o acervo musical do Cais do Sertão. Porque quem fez a curadoria para comprar um e outro foi Leda Dias, eu e Paulo Vanderlei. E no momento, como a gente tem autonomia para escolher o acervo que a gente comprou, porque, vê que coisa louca, nenhuma instituição cultural, Joaquim Nabuco, MIS, Fundap, ninguém guardou a memória da alma gonzaguiana. Olha para Quem guardou tudo isso foi os colecionadores. Tá bom, muito bem.
Recebemos agora nesse segundo bloco esse documentarista, historiador, nosso querido Anselmo Alves. Obrigado pela sua participação. Tem muita conversa aqui. Anselmo tem que passar o ano todo junto com a gente aqui falando e relatando esses registros maravilhosos. Recebemos também aqui, no segundo bloco, continua aí, mestre Aleixo. Obrigado pela presença. João no Triângulo e Edivaldo Nazabumba, o luthier. Gente, obrigado pela presença de vocês, poeta. Mais uma, né? Mais uma e, como a gente estava falando, Anselmo Alves vai ficar com 2 ou 3 programas só para falar sobre isso que ele está falando. E Leda Dias também, para cantar. Primeiro bloco, nós recebemos aí a nossa querida compositora, diretora, historiadora, cantora Leda Dias, poetisa Leda Dias. Gente, um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo programa. A gente vai encerrar hoje agora com o mestre Aleixo e o seu trio maravilhoso. Agora é com vocês encerrando a programação. Chave de ouro. Chave de ouro.